noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Em nome de Jesus. Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só o mesmo Deus do céu. Pra vasculhar as minhas emoções, escanear a alma, só Ele que sabe tudo, sem pôr no papel. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. E eu me antecipo ao olhar quando eles me ferem. E como eu sou atingido sem remédio, sara meu coração, meu coração. Chorar eu choro sim, porque além das emoções, o Espírito de Deus me quebrou. Já fui quebrado e muitas vezes os pedaços, foi Deus que me ajudou. Já fui ferido, mas neste período Jesus por mim lutou. Eu trago marca de batalha, sinais de guerra. Ainda sinto em meu corpo as dores dessa guerra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, e ouço falar da palavra pra me defender. Se eu não puder estar de pé, eu me ajoelho. Se eu não puder sorrir, eu simplesmente choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se não puder estar de pé, eu me ajoelho. Se não puder sorrir, eu simplesmente choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Chorar eu choro sim, porque além das emoções, só o Espírito de Deus me quebrou. Já fui quebrado e muitas vezes aos pedaços, foi Deus que me ajudou. Já fui ferido, mas neste período Jesus por mim lutou. Eu trago marca de batalha, sinais de guerra. Ainda sinto em meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, e ouço falar da palavra pra me defender.
nosso texto texto base da nossa meditação está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, onde diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas oferendas, e por isso, por meio dela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, 4. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, no exemplo de fé. Sabemos que Caim e Abel eram filhos do casal, Adão e Eva, e como irmãos, tinham uma certa semelhança exterior. Não é assim na vida física? Geralmente o irmão parece com o outro, né? Sempre tem alguma coisa que o outro tem, né? Não é assim que é? Então não era diferente com Abel e Caim, né? Os dois tinham uma certa semelhança exterior, porém o seu interior era totalmente diferente. Caim e Abel, duas pessoas irmãs, mas totalmente diferente no seu interior. Abel viveu perto de Deus. Abel podia entender a grandeza e a santidade de Deus, porém Caim vivia longe de Deus. Dois irmãos, filhos do mesmo casal, um perto de Deus e outro longe de Deus. Então, irmãos, em Abel podemos ver a nossa posição também perante Deus. Como crentes, não vamos querer copiar Caim, né? Vamos copiar Abel. Se bem que o nosso modelo é Deus, mas no sentido de adorador, não é? Caim, Abel, vemos nele aí a nossa posição. Que posição, irmãos? Posição de quem procura agradar a Deus. Repetindo o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, deu testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Então, irmãos, nós como cristãos não podemos agir segundo o critério de Caim. Caim foi uma pessoa relapsa. Alguns estudiosos dizem que o Senhor não aceitou a oferta de Caim porque não era de sacrifício. Não, nós vamos encontrar na Bíblia muitas ofertas que não eram de sacrifícios, e nós vamos encontrar oferta de sacrifícios que o Senhor não aprovou também. Caim, ele era agricultor e apresentou, diz o texto lá, a correlação. Eu vou ler lá em Gênesis, irmão, porque fica melhor para a gente ler a correlação desse texto aqui. Gênesis 4. Gênesis 4 diz assim: e aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta. O texto não fala que ele se preocupou em trazer uma oferta, o melhor da terra, digamos assim. Veja o versículo 3, o versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Então Abel, ele era criador de ovelha. Então ele trouxe o que? Primícia. Trouxe algo melhor do que ele criava. Da criação que ele tinha, ele trouxe algo melhor do que ele tinha. Não é porque era um sacrifício de animal, não, mas ele trouxe o melhor. Mas Caim não.
relaxadamente, ele pegou alguma coisa da terra lá, ele planta o quê? Se fosse no Vale do Ribeira, plantar banana, pega lá um cacho de banana raquítico lá, que dá menos valor para vender no mercado, né? Pega um cacho de banana raquítico lá e leva lá para Deus, né? Mas Abel não, como ele criava animal, ele escolhe o animal mais viçoso, como diz o texto, primícia, o primeiro, o mais forte, né? Então ele acaba oferecendo um sacrifício agradável a Deus, apresenta um sacrifício agradável a Deus. É preciso viver de maneira, irmãos, agradável ao Senhor, para apresentar sacrifício. O problema de Caim é que ele não vivia de uma forma agradável ao Senhor. E a irmã, quando foi ministrar o louvor, mencionou o Salmo 50. Veja bem, que naquela época não havia lei ainda. Nós sabemos que a lei veio surgir muito tempo depois, que o povo de Deus viveu como escravo no Egito. Depois de muito tempo, quando o Senhor forma um povo, chamando Abraão, não é? E aquele povo acaba indo para o Egito, e lá se tornou escravo aquele povo, e quando o Senhor traz aquele povo, dá a lei, e mais tarde o Senhor coloca na lei que o seu povo deveria oferecer sacrifício. Mas aqui no caso de Abel e Caim, não tinha lei, eram os dois primeiros filhos de Adão, estava começando ali praticamente a raça humana. Então veja bem, que partiu do coração de Abel oferecer um sacrifício que foi aceito por Deus, né? Agora, o ser humano vai se distanciando de Deus. Vamos colocar assim, quem sabe eles não estavam ainda tão longe de Deus, mas o ser humano vai se distanciando de Deus, porque os irmãos já aprenderam isso, que o ser humano ou caminha para Deus e cada dia mais perto de Deus, ou em sentido contrário, cada dia mais longe de Deus. E o povo vem se distanciando. Logo em seguida, lá em Gênesis mesmo, o Senhor olhou lá de cima e viu o pecado na terra e não gostou, aí resolve trazer o dilúvio. Os irmãos conhecem a história de Noé. Mas até então não era lei. Agora o tempo passa e Deus coloca na lei do seu povo também. Aí o texto que a irmã mencionou, o Salmo 50, o Senhor está reclamando do sacrifício. Salmo 50, versículo 12, 13: acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Então o Senhor estava indignado não com o sacrifício em si, porque ele mesmo inseriu para o povo dele oferecer sacrifício a ele, apontando para o sacrifício de Cristo, que viria a acontecer mais tarde, como veio. Mas só que esse povo estava longe de Deus. Versículo 14, aqui a irmã mencionou: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para o Altíssimo. Então veja bem, aquele povo estava tão distante de Deus, que ali havia apenas um ritual. Estava oferecendo um sacrifício como um ritual. Seria semelhante à oferta de Caim, que não foi um sacrifício, mas foi uma oferta, mas uma oferta como um ritual, apenas um ritual. Então o povo de Deus ali se tornou um ritualista, apenas oferecendo um sacrifício, porque seria mais ou menos assim, nós cometemos pecado, levamos um animal lá, oferecemos para Deus, o pecado está perdoado, pronto, sem nada no coração. Então o que Deus reclamava daquele povo não era exatamente pelo sacrifício que Deus ordenou àquele povo, mas um sacrifício vazio, um coração vazio, longe de Deus, né? Não havia sinceridade no meio daquele povo. Paulo, muitos anos depois, ele coloca lá em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Então agora o sacrifício não é mais de animal morto, agora o sacrifício é de louvor. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, não
esteja acostumado com esse século, ou seja, agindo como o mundo desse século age, mas faça uma renovação na sua mente e ofereça a Deus um sacrifício racional, que é o culto que Ele aceita, e você pode experimentar qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Por que isso, irmãos? Porque nós cristãos podemos ser ritualistas também. Aprender para o culto apenas como ritual. É claro que no culto nós temos uma mecânica para desenvolver o culto, nós temos momentos de oração, temos momentos de cânticos, mas o culto não pode ser apenas algo assim mecânico. Nós vamos para a igreja oferecer um culto coletivo a Deus, mas deve haver no nosso coração a preocupação que o nosso culto seja aceito por Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. E muitos se preocupam em culto que agrada a si próprio. Muitas vidas às vezes ficam procurando alguns segmentos religiosos para que faça o culto de uma forma que ele gosta. Mas a nossa preocupação deve ser um culto que seja aceito por Deus. Veja bem, Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. Então essa deve ser a nossa preocupação. Qual é o culto que o Senhor aceita? Então Paulo diz assim, e não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não podemos pensar como o povo do mundo pensa. Não podemos ser um ritualista, apenas ter o nome de crente, fui à igreja, pronto, fiz a minha parte. Não, apenas ofereceu o culto. Isso Caim também fez. Ele foi lá e ofereceu o culto dele, também fez. Então o nosso culto tem que ser um culto que vem do interior. Saber que nós estamos oferecendo um culto a um Deus santo, a um Deus poderoso, um Deus que sustenta, que guarda, que protege. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que conhecer Deus para oferecer um culto que seja aceito por Ele. Nós só podemos oferecer alguma coisa a alguém, um presente, por exemplo, e essa pessoa possa ficar satisfeita com o presente, se a gente conhece essa pessoa e dá um presente sabendo que vai agradar essa pessoa. Senão a gente pode dar um presente para uma pessoa que a gente pode achar que vai ser interessante e vai ser exatamente aquilo que a pessoa não gosta. Vamos dar um exemplo aí. De repente você tem um amigo e não conhece muito bem ele não gosta de amarelo, mas você não sabe, compra uma camisa amarela e dá para ele. Ele não vai ficar muito feliz, ele vai ser educado com você, vai aceitar o seu presente, mas você não deu o que ele gosta de receber. Mas se você conhece a pessoa, fala, eu conheço fulano, ele gosta muito de amarelo, então eu vou dar um presente para ele, vou dar uma camiseta para ele, vou dar uma camiseta amarela, e ele vai aceitar, ficar feliz. Abel conhecia Deus, ofereceu o culto a Deus e Deus aceitou. Caim não conhecia Deus, foi oferecer um culto relaxadamente a Deus, e Deus rejeitou. Então, irmãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, devemos conhecer Deus, a cada dia conhecer um pouco mais. Conheçamos e conseguimos a conhecer a Deus, a cada dia conhecer um pouco melhor, para saber qual é a vontade dEle, o que agrada a Ele, para oferecer um culto que Ele aceite, que Ele seja honrado com o nosso culto. O coração de Abel agradou a Deus, por isso o seu sacrifício foi aceito. Se o coração de Caim agradasse a Deus, com certeza Deus ia aceitar a sua oferta também. Ninguém tem dúvida disso. Com certeza Deus iria aceitar a oferta, o culto de Caim. Mas o coração de Caim não agradava a Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Se o nosso coração não agradar a Deus, nós estamos oferecendo, e Deus não está nem aí. Não está nem aí. O nosso coração precisa agradar a Deus para que Ele receba o culto que a Ele oferecemos. Irmãos, o crente alcança conhecimento de Deus.
Abel também trouxe dos primogênitos, porque Abel sabia que Deus iria gostar disso, né? Senão ele pegava lá um animal raquítico lá e levava. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não é porque era um sacrifício, era oferta também, né? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu o semblante. Gênesis 4, 5. Irmãos, você não pode agradar a quem não conhece, como eu já disse anteriormente, né? Assim, o pleno conhecimento de Deus vai tomando lugar no nosso coração, no nosso interior. O Senhor se agradou do sacrifício de Abel. Somente Cristo pode oferecer um sacrifício perfeito e agradável ao Senhor, completamente perfeito, plenamente perfeito. O sacrifício de Abel foi agradável ao Senhor, ele aceitou. Mas ele não poderia oferecer o sacrifício perfeito, porque Abel não era perfeito. Mas Abel ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. Nós não podemos oferecer um sacrifício perfeito ao Senhor, mas podemos oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Não podemos oferecer um sacrifício perfeito, um culto perfeito ao Senhor, mas podemos oferecer um culto que seja agradável ao Senhor. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, e através de Jesus nós também conseguimos oferecer o nosso sacrifício agradável ao Senhor. Em Cristo o nosso sacrifício se aperfeiçoa, e o Senhor recebe o nosso sacrifício, mesmo não sendo perfeito, como se fosse perfeito. Porque em Cristo Jesus nós somos justificados, mesmo não sendo justo, que nenhum homem é justo, mas o Senhor considera justo por conta do sacrifício de Cristo. É dessa forma que o nosso sacrifício, o nosso culto é aperfeiçoado em Cristo, e assim é aceito por Deus. Ele considera o nosso sacrifício, o nosso culto perfeito, embora não seja perfeito, porque é em nome de Jesus, e o nome de Jesus aperfeiçoa o culto que chega a Ele. Irmãos, somente por intermédio de Cristo somos agradáveis ao Senhor. Jamais ninguém poderia ser agradável ao Senhor, ninguém jamais pode ser agradável ao Senhor se não for através de Cristo. Então o Senhor aceitou o sacrifício de Abel, porque Abel era agradável ao Senhor. Caim não foi agradável ao Senhor. Então Abel representa a posição que está o crente diante do Senhor, e Caim representa a posição dos ímpios que estão diante do Senhor. O Senhor aceita o sacrifício oculto do seu povo, mas não aceita culto nem sacrifício do ímpio. Ele espera que o ímpio se converta, se arrependa, se converta, e aí em Cristo ofereça também um culto que seja aceito por ele. Irmãos, em Cristo nós nos tornamos agradável ao Senhor. Em Cristo nós podemos oferecer sacrifício espiritual, conforme diz 1 Pedro 2,5. Através de Cristo podemos oferecer sacrifício que seja aceito ao Senhor, porque o sacrifício que o Senhor espera de cada um de nós é a obediência, é o temor, como diz a própria palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, muito mais importante do que cultuar a Deus é obedecer. A pessoa pode cultuar a Deus e não obedecer, e esse culto não é aceito por Deus. E aquele que obedece a Deus, consequentemente, ele vai cultuar nesse momento específico, mas a sua própria vida vai ser um culto ao Senhor. A sua própria vida vai ser um altar ao Senhor. No passado se fazia altar para oferecer o sacrifício. Paulo diz em Romanos 12: oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo. Então não depende mais daquele altar onde se matava o animal e oferecia o animal morto.
o sacrifício agora é vivo. Então a nossa vida se torna um altar para oferecer o nosso louvor ao Senhor. Então está acima de vir apenas desse momento em que nós nos reunimos para cultuar a Deus. A nossa vida deve ser um eterno culto ao nosso Deus. Isso é um coração que agrada a Deus. Então Ele aceita o culto quando a Ele oferecemos. O problema não é apenas oferecer ou não oferecer. Abel ofereceu e foi aceito. Caim ofereceu, mas não foi aceito. A terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, em uma vida cristã, é que o crente ele é invejado e hostilizado pelo incrédulo, porque Deus se agrada do justo, mas não do incrédulo. Deus, Ele ama o incrédulo, mas Ele não se agrada da atitude do incrédulo. Ele espera que o incrédulo se converta e venha servi-lo. Amar é uma coisa, agora se agradar é outra coisa. Então Deus não se agrada do incrédulo. Deus não tem prazer no ímpio. Ele espera que o ímpio se converta para que ele possa ter prazer. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o incrédulo não tem fé. Se ele tivesse fé, não era incrédulo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que aconteceu com Abel, com Caim? Ele não agradou a Deus, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 6:11. Irmãos, a sua fé faz com que o incrédulo tenha inveja de você. Ele não declara literalmente, mas ele é incomodado por você. Todo crente, ele é invejado pelo incrédulo. Embora o incrédulo despreze os crentes, despreze os evangélicos, faça piada, faça gracejo, mas é uma forma de se esvaziar do mal que tem lá dentro. Na verdade, sente inveja, porque não consegue ser, porque não consegue agradar a Deus. O que foi que aconteceu com Caim? Ele teve inveja de Abel. Ele ficou irado contra Abel. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a sua oferta. Então o crente, ele é invejado, não é? Ele é hostilizado por aquele que não tem fé, porque sem fé não pode agradar a Deus. Isto gera no coração do incrédulo, sob domínio do inimigo, uma aversão. Já houve muita perseguição no início da igreja, e ainda há muita perseguição em alguns lugares do mundo, e ainda haverá uma nova perseguição quando chegar ao fim do mundo, dos tempos, não é? Hoje vemos uma situação mais tranquila, mas, irmãos, alguns não diz ter inveja declaradamente, mas se você for um pouco duro e perguntar: você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você vai ouvir uma palavra grossa. Se você encontrar uma pessoa mais humilde, não tem. Mas se não for tão humilde, ele vai dizer: você tem? Você é melhor do que eu? Você vai ouvir uma palavra que vai te incomodar, né? Por que só vocês são salvos? Por que só vocês evangélicos são salvos? Vocês são melhores do que nós? Né? Aí começa a apontar mau testemunho de alguns evangélicos que dão mau testemunho, infelizmente. E começa por ali. Na verdade é uma inveja, é uma tentativa de uma defesa, porque sabe que não agrada a Deus, porque o incrédulo não agrada a Deus e acaba tendo inveja de quem agrada. Se a versão não é tão explícita, é porque o crente, ele usa de estratégia para ganhá-lo, porque o crente, ele não tem desejo de ficar ofendendo o ímpio.
ele tem desejo de trabalhar com o ímpio, que o ímpio se converta, que aceite a sua palavra, que entenda e que venha para Cristo também. Então são duas situações que a versão do mundo contra o crente não é tão explícita, é por dois motivos. Um motivo é salutar, é que o crente, ele é cuidadoso, porque ele tem o desejo de atraí-lo para Cristo. Esse é um ponto positivo. Agora, um ponto negativo é que talvez o testemunho do crente não incomoda o ímpio. De repente o crente vive igual o ímpio vive, então não incomoda. Não incomoda. Do mesmo jeitinho. Então são duas situações, né, que essa versão contra o crente não é muito explícita. Uma é que o crente ele tem um jeitinho especial para tratar com aquele que é ímpio, que é incrédulo, com o desejo de resgatar. Então ele vai com calma, não vai apontando. Nem esse é o objetivo do crente, de ficar apontando as falhas dele. O objetivo do crente é ganhá-lo, aquele que não é crente, para Cristo, né? Então ele faz isso com amor, muita dedicação. Agora tem um lado negativo, o crente que não dá testemunho nenhum, que é igual ao ímpio, então não incomoda o ímpio. Se vive como o ímpio vive, então não tem por que incomodar, né? Irmãos, o crente condena o injusto através da sua obra. O crente não precisa dizer, olha, eu condeno você está errado. Não, não é nada disso. Nem isso devemos fazer. Mas ele condena por causa da sua obra. Diz aí, ó, não sendo como Caim, que era maligno, é a obra dele, né? E matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então quer dizer, Abel ali estava julgando, sem usar a palavra julgar, ele estava julgando Caim, porque as suas obras estavam julgando o ímpio. Então o povo de Deus automaticamente já está julgando o ímpio, por conta das suas obras. A obra do crente é uma, a obra do ímpio é outra, né? E por isso cita o ódio, né, no incrédulo. O mesmo aconteceu com o Senhor da parte dos judeus. Deixa eu ler aqui que não está lá, é 1 João 3,12. 1 João 3,12. Não sejam, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Está lá, não, pensei que não estava lá. Eram más. Então a própria obra de Abel julgou Caim, porque a sua obra era ruim, né? Irmãos, às vezes o crente fica assim, às vezes numa discussão, querendo justificar, quem sou eu para julgar? Não somos ninguém para julgar, não somos nada para julgar, mas a nossa boa obra julga a má obra. Entendeu? Nós já estamos julgando o mundo. Nós já estamos julgando o mundo. Será que estamos? Se as nossas obras agradam a Deus, nós já estamos julgando o mundo, né? Seria mais ou menos assim, ó, vem na obra, está vendo a obra do meu servo? Mais ou menos assim como o Senhor disse para Satanás em relação a Jó: está vendo o meu servo? Está vendo como ele me serve? Está vendo como ele é fiel? Né? E já estava julgando Satanás, porque Satanás não foi fiel. Você sabe que Satanás foi um anjo do Senhor, né? E pecou contra Deus e foi expulso do céu, tá? Então está vendo a obra do meu servo? Será que numa linguagem assim humana, assim, Deus pode dizer de cada um de nós para o mundo: está vendo a obra dos meus servos que servem ali no Jardim Brasília?
Deus pode dizer isso em cada um de nós? Nós que temos que fazer uma avaliação nossa. Será que Deus pode usar a minha vida e dizer para o mundo: você pode agir, você está agindo igual ao meu servo? Cada um de nós temos que olhar para dentro de nós e ver: o Senhor pode dizer isso de mim? O Senhor pode dizer isso de mim? Que as minhas obras estão julgando ao mundo? É isso que o Senhor espera do crente. É isso que Deus espera do seu povo, para que o nosso culto seja igual ao culto de Abel e não igual ao culto de Caim. É isso. Não podemos ser um ritualista. Caim foi um ritualista, levar um presente para Deus. Deus não aceitou por conta do seu coração. Muitos anos depois, mas o texto aí de Salmo 50, Deus estava rejeitando aquele sacrifício, não por conta do sacrifício, mas por conta do coração longe de Deus. Precisamos estar em sintonia com Deus, para que Ele aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso culto. Irmãos, o injusto ele é julgado pelas suas obras, né? A má obra do ímpio é a condenação dele diante do crente. O crente faz o certo, o ímpio faz o mal. Depois vai ser tudo pesado, né? É isso? Irmãos, o crente recebe plena atenção de Deus. Diz assim Paulo lá para Timóteo, 2 Timóteo 2,19: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e a parte se dá em justiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Você diz que é do Senhor, você confessa Senhor como Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, então se aparte da injustiça, seja uma pessoa justa, né? Faça tudo aquilo de acordo com a vontade de Deus. O Senhor conhece algo mais íntimo. Esse conhecer do Senhor é algo mais íntimo do que a nossa palavra conhecer. A gente pode conhecer uma pessoa, mas não conhece o seu íntimo. Conhece de nome, pode conhecer alguns detalhes, como eu disse já hoje, do que a pessoa gosta, deixa de gostar, mas o íntimo é Deus que conhece. Então esse conhecer bíblico é um conhecer assim, mais do que o nosso conhecer apenas da nossa palavra portuguesa. Como diz lá, por exemplo, em algumas passagens, vamos colocar a gente, por exemplo: e Adão conheceu Eva. Mas já conhecia Eva, conheceu Eva e teve um filho. Então quer dizer, algo mais íntimo, tá? Então esse conhecer bíblico é algo mais íntimo. Então veja bem, o crente ele é conhecido por Deus de uma forma especial e recebe uma atenção especial. Por quê? Porque faz parte do reino de Deus. Não é isso? Irmãos, não é um simples conhecer. Quer ver outro exemplo? Lá em Mateus 7,22, diz assim, Mateus 7,22, diz assim: mas Senhor, final dos tempos, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu operei milagres, em teu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai de mim, nunca vos conheci. Eu estou colocando isso para os irmãos entender que o conhecer é diferente do nosso conhecer. Claro que Deus conhece todas as coisas, mas Deus não conhecia, não conhece essas pessoas que praticam a iniquidade como fazendo parte do seu reino. Então Deus não conhece. Então o crente ele recebe uma atenção especial de Deus. O crente ora e Deus ouve. Não é isso? O Senhor manda o crente orar. Diz: está alguém enfermo? Ore, né? Unja com óleo, que sabemos que aquele óleo era um óleo medicinal e terapêutico, né? Está alguém enfermo? Ore, procure os recursos, né? Medicina e tal. Não é isso? Então o Senhor manda orar. O Senhor diz: entrega toda a tua ansiedade a Ele, Ele tem cuidado de vós. Então o crente, ele recebe uma atenção especial de Deus.
Isaías 59, versículo 1. O ouvido do Senhor, ó, não é surdo para que te ouça. A mão do Senhor, ó, não está encolhida para que te auxilie. Versículo 2. Mas os teus pecados faz uma divisão entre vós e Deus não te ouve. Então, se a pessoa não recebeu o perdão do pecado, pode orar a Deus aí até não querer mais, não vai acontecer nada. Eu quero dizer o que com isso, irmãos? Para dizer que o crente recebe uma atenção especial de Deus. O crente é o seu povo, o crente é a sua família. Estamos estudando aí o Evangelho. Deus considera os seus servos como irmão. Jesus, melhor dizendo, Jesus considera os seus servos como irmão. Então nós temos aqui uma atenção, recebemos uma atenção especial de Deus. Enquanto os ímpios, o Senhor espera que se convertam. Enquanto os ímpios, o Senhor espera que a igreja pregue. O Senhor espera a conversão, para que ele também tenha aí uma atenção especial de Deus. Irmãos, Deus vê tudo o que acontece com os seus filhos. Por isso os filhos têm uma atenção especial de Deus. O Senhor está atento aos seus filhos. Finalizando, irmãos, o crente também paga o preço da sua lealdade, né? É considerado como ovelha para o matadouro. Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como as ovelhas para o matadouro. Irmãos, estamos num mundo que jaz no maligno. Sabemos que o mundo, esse sistema do mundo é dirigido pelo maligno, né? Mas nós recebemos uma atenção especial de Deus. E as dificuldades que podemos passar nesse mundo, como diz aí lá, somos entregues à morte todos os dias. E as dificuldades que podemos passar pelo mundo não é de fato um obstáculo, mas um caminho para Deus. Porque quando nós enfrentamos um obstáculo na vida, imediatamente nós levamos nosso pensamento em oração a Deus. Então os obstáculos que encontramos na nossa vida, as aflições que encontramos na nossa vida, né, as dificuldades que encontramos na nossa vida, não é um obstáculo para Deus, pelo contrário, é um caminho para Deus, porque imediatamente nós clamamos o nome do Senhor. É diferente do ímpio. O ímpio, quando encontra uma dificuldade, reclama mais de Deus ainda. Ah, se Deus fosse bom, por que terremoto? Ah, se Deus fosse bom, por que tempestade? Deus é bom, só que tudo isso acontece no mundo por conta do pecado. Então, indiretamente, nós somos culpados por tudo de mal que acontece no mundo, porque se não houvesse pecado, tudo era muito bom. Diz lá Gênesis, Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo, tudo é muito bom, tudo era muito bom, mas o pecado do homem estragou tudo, né? Então, o crente não acha que precisa de igreja, não acha que precisa ir para a igreja, como o irmão aí falou já hoje, não precisa nada disso, mas o crente, leal a Deus, né? Ele paga o preço, como diz o texto, é como sendo entregue à morte todos os dias, porque nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Mas, repetindo, irmãos, as dificuldades que encontramos na nossa vida não é obstáculo para servir a Deus, nos fortalece mais ainda na fé. As dificuldades que encontramos na vida nos abre de uma forma melhor o caminho para Deus, é o caminho para Deus, porque sempre que encontramos alguma dificuldade, imediatamente nós clamamos o nome de Deus. Por isso, irmão, nós temos uma atenção especial de Deus. Concluindo, o crente é aquele que procura agradar a Deus. Isso é mais do que um ritual. Eu fui na igreja, fiz a minha parte. Isso é um ritual que não serve para nada. Não serve para nada. Ritual, fogueira santa, sal grosso, objeto ungido. Para com isso. Vamos à igreja com o coração puro, adorar a Deus. Aliás,
Quando nós vamos ao templo, nós vamos oferecer, levar o culto, levar a nossa adoração a Deus. Já deve sair de casa já em sentido de adoração. Alcançar conhecimento de Deus, como Abel. Abel tinha conhecimento de Deus, por isso ofereceu um sacrifício que foi aceito por Deus. Caim não conhecia Deus, ofereceu, fez uma oferta relapsa e o Senhor não aceitou. O crente é invejado, hostilizado pelos incrédulos, mas recebe a atenção especial de Deus. Por isso, glorifica a Deus. O crente é aquele que vive para glorificar a Deus. É aquele que sente prazer em cultuar. É aquele que sente prazer em adorar. É aquele que sente prazer em se reunir como povo de Deus para cantar louvores a Deus. Nós não vamos ao culto. Dizer que vamos ao culto é uma força de expressão. Nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos ao templo cultuar a Deus, adorar a Deus. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Que o Senhor nos abençoe.